Nos Jogos Vorazes, fomos testemunhas de como uma rebelião nascida nos recônditos mais profundos de Panem conseguiu derrubar o poder do Capitólio sobre os 12 distritos, mas pouco se fala sobre o fato de que, anos antes, houve uma primeira rebelião, uma guerra entre os distritos e o Capitólio que durou 3 anos e resultou na criação dos Jogos Vorazes. Esta é a história não contada dos dias sombrios. Panem foi formado no que antigamente se conhecia como América do Norte, composto por 13 distritos e uma capital localizada em um terreno cercado por enormes montanhas. O Capitólio, como se fez chamar, governava os 13 distritos, que se distinguiam por se dedicarem a uma indústria específica. Tudo isso era possível graças aos recursos extraídos dos distritos. O Capitólio e seus habitantes levavam uma vida de luxos e extravagâncias, com a tecnologia mais avançada e riquezas inimagináveis. No entanto, nada disso era compartilhado com os distritos, que viviam na pobreza e na fome. Como era de se esperar, os distritos se cansaram dessas injustiças e decidiram se rebelar contra o Capitólio. Uniram suas forças e criaram um exército rebelde. A primeira medida dos rebeldes foi atacar os pacificadores que guardavam cada distrito. A partir daí, começaram a avançar em direção ao Capitólio. Usaram os recursos que cada distrito possuía para sua causa, especialmente a energia nuclear e o armamento do Distrito 13. Também utilizaram o sistema de alerta de ataques que o Distrito 5 tinha, o mesmo que o Capitólio usava para alertar sobre possíveis bombardeios. Os rebeldes brincaram com o sistema, enviando alertas falsos quando, na verdade, nada ia acontecer. Como era de se esperar, o Capitólio levou os alertas a sério, pois conhecia a imensa ameaça que o Distrito 13 representava. Tão grande era o medo que chegaram a construir bunkers onde os cidadãos se abrigavam toda vez que um alarme soava. Isso enfraqueceu mentalmente a população do Capitólio, já que os alarmes soavam com tanta frequência que ninguém se sentia seguro em nenhum momento. Quando os rebeldes tiveram certeza de que o Capitólio havia baixado a guarda, sobrevoaram a cidade e a bombardearam usando o arsenal do Distrito 13. Isso deixou o Capitólio em completo caos, com milhões de lares em chamas, incontáveis mortes e destruição por toda parte. Parece impossível imaginar que o Capitólio ficou de braços cruzados sem reagir. Mas não foi bem assim. Eles tinham um plano desde o início, embora não tenha saído exatamente como esperavam. Criaram pássaros chamados tagarelas, que repetiam tudo o que ouviam, e os enviaram às fortalezas rebeldes para descobrir seus planos. Os rebeldes logo perceberam a estratégia e começaram a usar os tagarelas para enviar informações falsas ao Capitólio. Isso prejudicou o governo de várias formas. Primeiro, fazendo com que as forças do Capitólio se deslocassem para ataques que nunca aconteciam, e em outras ocasiões, levando-os direto para armadilhas onde eram emboscados pelos rebeldes. Apesar de o plano ter falhado, o Capitólio conseguiu algumas vitórias importantes ao longo da guerra. Capturaram alguns líderes rebeldes e os executaram publicamente na arena. Isso fez com que os rebeldes bombardeassem a arena, impedindo que o Capitólio usasse aquele lugar para enforcar mais líderes. Também fizeram uso de animais geneticamente modificados, como as vespas rastreadoras, que funcionavam como minas terrestres e se aninhavam nos arredores dos distritos. No entanto, os rebeldes sempre encontravam maneiras rápidas de contornar essas ameaças. Finalmente, cercaram os limites do Capitólio, mas, como já mencionamos, a cidade havia sido construída estrategicamente no meio de um grupo de montanhas, o que representava um grande obstáculo. Os rebeldes teriam que escalá-las para invadir a capital. Por isso, decidiram acampar nos arredores e usar outro tipo de tática. Atacaram qualquer nave que tentasse entrar ou sair do Capitólio, derrubando-as e garantindo que a cidade não recebesse suprimentos. Isso durou 2 anos e teve consequências terríveis. Os cidadãos do Capitólio, que antes viviam cercados de luxo, agora enfrentavam a falência e a fome. A comida era escassa e muitas pessoas morreram de inanição. A eletricidade parou de funcionar, então não havia ar-condicionado nem aquecimento. Isso causou mortes por congelamento no inverno e por exaustão no calor extremo. A situação desesperadora levou a população a uma profunda depressão, resultando no consumo em massa de drogas e em muitas overdoses. Tão grande era o desespero que algumas pessoas começaram a comer os corpos dos que morriam nas ruas. Os ratos se tornaram comuns e atacavam até pessoas ainda vivas. Nesse ponto, parecia impossível que o Capitólio saísse vitorioso, mas a história deu uma reviravolta inesperada. Os rebeldes decidiram escalar as montanhas e invadir o Capitólio. Como era de esperar, muitos morreram durante a travessia, enfraquecendo drasticamente o exército rebelde.
Conforme avançavam, as baixas só aumentavam. Quando estavam perto o suficiente, o presidente de Panem usou seus últimos recursos e enviou aeronaves que atacaram os rebeldes, matando todos os que restavam na travessia e colocando o Capitólio em posição de vantagem. Ao ver que os rebeldes estavam enfraquecidos, o Distrito 13 decidiu trair os demais distritos. Recorreu ao Capitólio com uma proposta em troca de sua liberdade. Primeiro, para chamar atenção, ameaçou a cidade com armas nucleares, dizendo que não hesitaria em destruí-la se fosse atacado. Depois, propôs um cessar-fogo com um acordo. O Distrito 13 se tornaria independente de Panem, livre das leis e do controle do Capitólio, e não sofreria nenhum castigo que fosse imposto aos outros distritos. Em troca, o Distrito 13 pararia de apontar suas armas para o Capitólio, sairia da guerra e permitiria que o usassem como exemplo, bombardeando completamente seu território. Parecia absurdo, mas a população do 13 estaria segura, pois já tinha construído uma cidade subterrânea onde todos se abrigariam durante o ataque. Com base no acordo, o Distrito 13 viveria no subsolo, livre e escondido dos outros distritos. O Capitólio aceitou. Bombardearam o local, enquanto todos os habitantes estavam protegidos. Mostraram as imagens do bombardeio na televisão nacional para os demais distritos e continuaram exibindo aquele vídeo durante 75 anos como advertência. Os outros distritos, enfraquecidos pela perda de tantos rebeldes na invasão fracassada e pelo desaparecimento do Distrito 13, que os deixou desarmados, decidiram se render, encerrando assim uma guerra de 3 anos. Durante os dias sombrios, o Capitólio criou o que chamou de Tratado da Traição. Esse tratado estabelecia o castigo que seria imposto aos distritos, os Jogos Vorazes, realizados anualmente. Cada distrito seria obrigado a enviar um garoto e uma garota para lutar até a morte em uma arena, como forma de evitar que outra rebelião acontecesse. Cortaram toda a comunicação em Panem, impedindo que os distritos se comunicassem entre si e evitando assim qualquer aliança ou novo levante. Isso colocou o Capitólio no topo do poder, subjugando completamente os 12 distritos. Com o Distrito 13 fora do radar, a situação era perfeita para eles. Decidiram reescrever a história e fazer os 12 distritos acreditarem que o 13 havia sido destruído por causa da mineração de grafite, omitindo completamente o armamento nuclear. Acreditavam que o Distrito 13 morreria mais cedo ou mais tarde em seu confinamento, e por isso o descartaram como ameaça, esquecendo-o por completo. Como veríamos no futuro, isso foi um erro catastrófico. Enquanto isso, o Distrito 13 se reabastecia com armas nucleares e, durante 75 anos, se armou e se preparou para enfrentar o Capitólio e libertar os 12 distritos que, no passado, os haviam traído, embora o objetivo final fosse mudar o país de um regime para outro. De qual outro tema de Os Jogos Vorazes você gostaria que falássemos neste canal? Em breve vocês vão ver outros vídeos sobre diferentes personagens desta saga, mas me digam nos comentários se tem alguma sugestão. Lembre-se de que, se gostarem destes vídeos, me ajudariam muitíssimo se inscrevendo no canal e deixando o like. Nos vemos no próximo vídeo.